Fala galera do Me Explica, professor Zita com mais uma questão do Colégio Naval, certo? Questão de Química do Colégio Naval, questão 47, que ele diz o seguinte: sobre as funções inorgânicas, é correto afirmar que... Galera, lembrando, né? Só fazendo uma breve revisão, e vocês vão entender o porquê. A gente tem 4 funções inorgânicas, né? São elas... Vamos lembrar aqui, funções inorgânicas. Temos 4, a gente vai colocar as principais características delas aqui. E com isso vai ajudar bastante a resolução da pergunta. A gente vai ter o ácido. Nesse caso ele vai trabalhar o ácido de arrênios, certo? Que ele me diz o seguinte, que em água ele libera íons H+. Lembrando que sempre que a gente tem esse íon positivo, a gente está liberando o quê? Está liberando um cátion, certo? Depois a gente vai ter uma base. A base ela vai liberar o íon OH-, que a gente chama de hidroxila. Esse hidroxila, por ser negativo, a gente chama de ânion, certo? Temos os sais. A função sal, ela vai ter um cátion, certo? Proveniente da base, mais um ânion, que ela é proveniente do ácido, certo? Então a gente tem isso daqui. Lembrando, né, que o sal ele é um resultado da neutralização parcial ou total de um ácido e de uma base. E por último a gente tem os óxidos, certo? Quando eu falo de óxidos, eu estou falando de quem? Elementos binários no qual, vamos colocar aqui, compostos binários, ou seja, que tem dois elementos, o qual o oxigênio é o mais eletronegativo. Certo? Tranquilo, né? Então, depois dessa revisão, a gente pode resolver o seguinte. Eu vou começar de baixo para cima para dar uma olhadinha. Que ele diz o seguinte. São exemplos de peróxidos de metais alcalinos terrosos, os compostos N2, O2 e BO ou BaO2. No caso aqui seria um peróxido, a gente teria um peróxido de sódio, certo? Porém, como ele fala de alcalinos terrosos, certo? Lembrando que alcalinos terrosos sempre são os elementos da família 2A ou da família 2, certo? Então, portanto, a letra E a gente está descartando. D. Ele diz o seguinte: a escala de pH indica a quantidade de pontes de hidrogênio de um meio classificados como ácido básico ou neutro. Essa partezinha de classificado de ácido básico ou neutro está correto. O que está errado vai ser a quantidade de pontes de hidrogênio. Isso não tem absolutamente a ver com a escala de pH. Tanto que o nome pH vem de potencial de hidrogênio, certo? O pH ele vai ser a concentração, vamos colocar aqui, de íons H+, certo? Lembrando, né, só fazendo aquele velho esqueminha, né? Quando a gente fala de pH, já que a questão mesmo nomeou, né? Ele vai de 0 a 14, fazendo uma escala no 7. De 0 a 7, a gente vai ter o meio ácido. De 7 a 14 vai ser básico, também a gente nomeia de alcalino. E justamente quando dá 7, a gente fala que o meio neutro. Por exemplo, o sal de cozinha, a água, o sangue, eles têm pH neutro. Tranquilo? Então, a letra D, ela foi descartada. Letra C.
O número, o sal é um composto iônico, até aqui está correto, certo? Que contém ânion proveniente de uma base. Opa, peraí. O ânion ele é proveniente de quem, galera? Ele é proveniente do ácido. E o cátion proveniente do ácido, não, negativo. Então a letra C também foi descartada. Letra B, ele me diz o seguinte: ácidos são substâncias que se ionizam. Até aqui tá ok, certo? Lembrando, né, que o ácido ele é um composto molecular, ou seja, covalente, no qual ele vai sofrer ionização em meio aquoso, ou seja, quando ele está em água, ele separa, a gente consegue criar íons, que vai ser justamente o íon H+, ou hoje conhecido como hidrônio, e os outros íons, que no caso podem ser complexos, normalmente, por exemplo, o sulfato, o carbonato, certo? Ou simplesmente o cloreto, e por aí vai depender do tipo de ácido que a gente tiver. Tranquilo, isso em solução aquosa, liberando ânion, como ânion somente H+. Esse H+, vocês vão lembrar que é um cátion. Portanto, a B também foi descartada. Então, por eliminação, a alternativa correta, letra A. A força de uma base pode ser relacionada com sua solubilidade, certo? Até aí tudo bem. Normalmente a gente sempre faz quando a gente tem uma base forte, ela é bem solúvel em água, e quando é uma base fraca, ela não é tão solúvel em água. Com exceção do hidróxido de amônia. O hidróxido de amônia acaba sendo uma exceção a essa regra, certo? Portanto, isso daqui é verdadeiro. Alternativa letra A. Tranquilo. Questão 47 da Escola Naval, prova verde. Questão 45 da prova amarela. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero vocês para uma próxima questão. Até mais.